Evaldir, David, Bonjour. Bom dia a bom todos. dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bom dia, dia. Danilo. Bom dia. Tá frio aí, David? Hoje tá fresquinho, de manhã tá fazendo 11 ainda, cara, 12 da tarde vai pra 30. É, tá fresquinho, né? Tá certo, gostoso. Maravilha. Bom, ontem nós vimos sobre anticristo, né? De ontem falamos sobre o mundo, o amor ao mundo. E hoje, né, são temas que nos confrontam, né? Oh, it's no. It's small. That's small. Machine. There's something inside. Show. Oh, Bom dia, Dani. bom dia, bom dia. Tudo bem? Deixa eu só botar aqui. Muito bem. Opa. Capítulo 18. Quem nega o filho, nega também o pai. A gente está em 1 João 2, de 21 a 23. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem e sabem que a verdade não produz mentira alguma. E quem é mentiroso? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Quem nega o Pai e o Filho é o anticristo. Aquele que nega o Filho também não tem o Pai. Quem reconhece o Filho tem também o Pai. Quem que é o anticristo? Aquele que afirma que Jesus não é o Cristo, que nega o Pai e o Filho. Aquele que nega o Filho não tem o Pai. Agora, quem reconhece o Filho tem também o Pai. O próximo pode continuar lendo? Existem muitas mentiras no mundo. A primeira e principal foi dita pela serpente no jardim do Éden. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Gênesis 3:5. Mas isso não é verdade. Quando eles comeram o fruto, seus olhos não se abriram. Sim, eles se abriram e nossos pais puderam decidir escolher entre o certo e o errado. Eles ganharam autonomia. Não dependem mais de Deus. Podiam decidir seu destino, escolhendo entre o bem e o mal. Mas a serpente só contou meia verdade. Ela não disse que, no dia em que comessem do fruto, morreriam. E o que aconteceu? No dia em que comeram do fruto, a ligação deles com a fonte da vida foi cortada. Ganharam autonomia, mas perderam a vida eterna. Uma Uma meia meia-verdade é verdade. sempre uma mentira. Por isso, o diabo, que sempre conta meia-verdade, é chamado de antiga serpente, o pai da mentira. Ele é mestre em mentir com meias-verdades. O diabo acusou Deus de nem ser confiável.
um Deus que desejava o mal para os homens. Contou-lhe também o lado brilhante dessa meia-verdade, fazendo o ser humano acreditar que seria igual a Deus e poderia todas as coisas, que seria dono do seu destino. Foi uma mentira atraente a quem não gostaria de se sentir sábio, poderoso, dono do próprio destino, dependendo apenas de si mesmo para alcançar o sucesso. Nossa natureza nos leva a desconfiar de Deus, que não vemos, atribuindo a Ele toda a responsabilidade por tudo o que nos aconteceu de ruim, tudo que não deu certo conosco, até o momento em que cai a ficha e percebemos que não somos tão poderosos assim e que precisamos de ajuda. Reconhecemos que existe um Deus, o Pai do céu, que queremos conhecer. Mas qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus declarou: para voltar a Deus, temos de abdicar primeiro de nossa autonomia, reconhecer que há somente um Deus, Criador, eterno, justo e verdadeiro, e que há somente um mediador entre Deus e a humanidade, Jesus Cristo, o Filho que se encarnou e habitou entre nós como homem. Declarar que Jesus é apenas o maior de todos os profetas, o homem mais bondoso e sábio que viveu sobre a terra, também é proclamar uma meia-verdade. Portanto, uma mentira. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, quem nega o Filho, também nega o Pai. Quem nega o Pai e o Filho é o Anticristo. O Anticristo prega um Jesus que abençoa e perdoa, que satisfaz todos os desejos do nosso coração, que concede saúde e prosperidade, fazendo com que amemos as bênçãos desse mundo e não aquele que é a vida, o Senhor que nos ama e abençoa. Próximo. O anticristo pode trazer bons conhecimentos teológicos, sugerir importantes objetivos de vida, como justiça social, alimentar os famintos e promover amor ao próximo, mas sutilmente desvia-nos de Cristo. Quem nega o Filho, nega também o Pai. Quem reconhece o Filho, tem também o Pai. Versículo 23. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. João 3, 35, 36. É preciso crer para ver a vida eterna. E a vida eterna é a comunhão, é andar com Jesus Cristo e conhecê-lo cada dia mais. Que outras meias-verdades nos desviam da comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo? Umas semanas atrás, eu participando da escola bíblica ali da nossa comunidade, o Heron, um amigo de longa data nossa, né, irmão em Cristo, é quem estava ministrando, ele trouxe algo que vem bem de encontro, né, essa questão aqui que
o Robert nos traz, né? Ele colocou algo que ficou ecoando no meu coração e ainda está, confesso, né? Ele disse assim, olha, essa maneira de a gente apresentar a Cristo, né? Ainda que seja uma verdade eterna, né? Que Deus nos ama, mas quando a gente apresenta a Cristo nesse ponto ou nesse argumento de que Jesus nos ama, né? Jesus te ama, né? A frase mais Jesus te ama. A gente se esquece que nós estamos comunicando que a pessoa é o centro, né, do Evangelho. E, na verdade, ele dizia assim, olha, que Jesus nos enviou a dizer é que venhamos nos arrepender, né, e se voltar a Ele. Parece que a necessidade, né, pelo menos no meu coração aqui, com toda a religiosidade que está impregnada, a refletir nisso, né? E como eu tenho levado o Evangelho? Eu tenho colocado, né, as pessoas no centro ou, né, a Cristo no centro. E confesso que tenho refletido nisso e isso tem causado, né, algo que um desafio, né? Nós precisamos levar, né, eu preciso levar o Evangelho da forma que ele é, né? Sem arrependimento não há remissão. É o que eu vejo aqui, que começando pelo versículo, né? A grande questão é a verdade versus mentira, né? E, e a meia-verdade é mentira, né? Que ele fala aqui. É, aqui fala da meia-verdade. Por quê? Porque eles, no momento que eles comeram do fruto, né? Eles não morreram, né? Eles não morreram imediatamente. E a serpente falou: não, seus olhos vão se abrir. E de fato foi o que aconteceu. Os olhos deles se abriram e viram que estavam nus, não enxergavam essa realidade. Eles começaram a enxergar uma outra realidade que eles não enxergavam antes, né? Aqui o Robert chama isso de autonomia, né? E quando fala de autonomia, né, eu pedi ajuda aí para o David falar um pouquinho sobre o câncer, né? A célula que foge da normalidade, né? Da normativa com que Deus nos criou, que fosse comandar tudo pelo cérebro, ele começa a ter vida própria, né? Ele mimetiza muita coisa, mas só que ele é autônomo, né? O David, você quer falar um pouquinho sobre isso? Mas é bem isso que você falou mesmo. É uma autonomia que traz morte, né? Exatamente. É uma mentira, né? Mentira, só que ele tem vida, né? Hum. Vida própria, altamente destrutiva. Eu acho assim, tem dois pontos. Nesse momento da igreja, eles tinham os gnósticos, que não acreditavam na encarnação de Cristo. Então João está falando sobre isso. Era gente que era da igreja e que se importava com o espiritual. Chegavam a dizer que Cristo usou um corpo para estar ali presente, mas que ele nunca foi carne. Mas eu acho interessante quando o Robert aborda a ideia de que é bem parecido e mais prático, que a gente pode aceitar a parte de Cristo. Ah, ele foi um mestre, foi um grande homem, foi um iluminado. E se você falar com a maioria das pessoas, elas vão acreditar, vão aceitar isso. Ninguém vai falar que Jesus foi mal.
Os muçulmanos não falam isso, falam que ele foi um profeta. Tá cheio de pessoas ateus que não, Jesus foi um grande mestre. Eu acho que aí o trilema de C.S. Lewis é importante para a gente lembrar, né? Porque assim, ou Jesus é o que ele falou, ou ele é um grande lunático, um grande mentiroso. Porque se ele alega ser Deus, e de fato não é, porque ele disse que ele era Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que ele era um mestre. Se ele alega ser Deus e de fato não é, então ele é louco. Agora, se ele não é Deus e não é louco, então ele é um mentiroso. Enganou todo mundo com a mentira. Ou o terceiro ponto, se ele não é nenhum desses três, ele é Deus. Hum. A gente precisa tomar essa decisão. Não tem como ele ser um mestre, sendo que ele disse que ele era o Salvador. Então ele mentiu para todo mundo. Ou ele era um louco, ou ele realmente é o que ele é. O que a humanidade aceita hoje? Aceita o Cristo mestre, o Cristo modelo de bondade, mas ele não é isso, apenas isso. Isso é meia verdade. Ele é o Salvador, ao qual nós todos devemos nos submeter e nos render. O convite do Evangelho de Cristo é: negue-se a si mesmo, tome sua cruz. Se a gente para no Cristo como exemplo de vida, isso é uma meia verdade. E o mundo tem aceitado isso. E é o que o Ney falou. E ao mesmo tempo, a gente, nas nossas igrejas, quantas vezes não são pregado esse Jesus paz e amor? A hipergraça que tem se falado tanto. Não é esse Jesus, esse é meia verdade. Ele é cheio de graça, de amor, mas ele é justiça. Então, para mim, não é uma aplicação hoje como João escreve para os gnósticos, mas essa aplicação clara. Ou Jesus é o que ele disse que é, ou a gente está vivendo meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Quem que é a verdade? Na verdade é Jesus. Então, quando você está se apegando à mentira ou à meia-verdade, Jesus, não existe meio Cristo, né? Porque Ele é a verdade. Ou Ele está por inteiro ou está sem nada, né? Tio, quer o exemplo mais prático? É o Natal que a gente está vivendo, vai viver daqui a uns dias. Uhum, É uma mentira. Na maioria das reuniões familiares, tudo isso é uma mentira, porque é meia verdade. É o Jesus. Cara, a coisa que mais me dói, o menino Jesus. Que menino, pô? uhum. Ele é o princípio e o fim, alfa e ômega. Aí as pessoas, Feliz Natal, que Jesus nasça no seu coração. Isso é mentira. Verdade. O Natal é uma mentira do jeito que foi construído. É uma grande mentira. É o Papai Noel, né? Entendeu? Mas mesmo quando não tem Papai Noel, a conversa de Cristo é o menino Jesus. Pô, isso é uma ofensa. Ele é Deus, poderoso, soberano. E é essa a verdade que a gente precisa reconhecer. Uhum. O Essa David, uma coisa que, que, o, que me despertou bastante aí nessa conversa aí, é essa questão mesmo de que verdade que a gente segue, né? Normalmente é a verdade que a gente quer, e não a verdade que é da vida eterna. É uma coisa que toca aqui o coração, né? E que eu preciso me render a isso. É isso que o David está falando. Ele é Deus e eu sou nada, né? E essa questão é algo que
ligou diretamente com o exemplo, com a metáfora aí do câncer. Paulo revela qual que é o câncer que nós temos, todos nós temos, né, em nós. Nossa própria carne, as concupiscências, as paixões, né? Esse é o câncer que está nos levando para a morte, como o próprio Paulo diz lá em Romanos, né? É, essa é o reconhecimento de que mesmo sendo cancerígenos, o Senhor nos deu vida eterna através da fé no Salvador, e é isso que a gente precisa anunciar, que nós É. somos cancerígenos. E sabe, ó, a gente prega a mensagem que você falou antes. Ney, Jesus te ama, Jesus quer te fazer feliz. As pessoas ensinam isso para os seus filhos. Você tem que ser feliz. Mas essa não é a proposta da vida cristã. Essa não é o que eu tenho que ensinar para meus filhos. Você tem que ser feliz. Não é a proposta, a verdade é você tem que viver para honrar a Deus. Se submeter a Ele como Senhor. A felicidade não é um objetivo, ela é uma consequência disso. Ah, não, vem para a igreja. Cara, esse evangelho, água com açúcar, que é uma meia-verdade e na verdade é uma mentira, ele não pega bem. Porque tá cheio de gente que não é cristão e é feliz. Tem um bom casamento, é fiel à esposa, fiel ao esposo, financeiramente tá tudo bem. Como é que você prega pra esse cara? Jesus vai mudar a tua vida pra quê? Então essa é uma mentira que a gente tem propagado. O convite do evangelho, sim, ele vai nos fazer feliz. Mas vai nos fazer feliz porque a gente vai negar a nós mesmos e nos submeter a Cristo, que é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou uma fonte de felicidade. Eu sou a verdade e a vida. Lembra já que você falou do C.S. Lewis, né, no livro Mere Christianity, né, Cristianismo Puro e Simples, ele fala que, na verdade, é o sofrimento que nos leva mais, assim, nos purifica mais. Tem um capítulo lá, agora não me O lembro o nome. sofrimento é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo, né? Mas tem um capítulo lá que ele menciona claramente, ele flerta com uma ideia que eu acho até bem perigosa, que é que a única chance que nós temos de vamos dizer assim, de nos purificarmos, de nos parecermos mais com Jesus é aqui na Terra, porque lá no céu a gente não vai mais ter essa oportunidade. Não sei se tu lembra dessa parte. Ele diz que, assim, o sofrimento vai nos levar a sermos mais parecidos com Jesus. Quando a gente chegar lá no céu, cada um vai receber suas coroas, suas recompensas por Cristo, pelo que ele fez para ele aqui na Terra, entendeu? Vai ter, vamos dizer assim, se você... É lógico, lá vai ser tudo gozo e alegria, mas assim, o nível de intimidade com Jesus que você vai ter lá depende, vamos dizer assim, é nessa vida que Deus nos dá a oportunidade de nos purificarmos para experimentarmos mais ou menos dele lá no céu. Não sei se tu lembra dessa parte, David. Eu lembro. Eu não sei se isso faz muito sentido, né, se isso é bíblico, mas assim, se for verdade, é bem o contrário do que a gente faz, né? Porque a gente foge do sofrimento, né? A gente sempre quer aquilo que traz mais conforto para nós, né? Mais segurança para nós, né? E às vezes a gente se aproxima de Deus para isso, porque a gente não quer sofrer, né? Exatamente. A gente veio comer, se você, ela chegou, depois você saiu. Eu acho que, como que estamos falando sobre Cristo, vocês podem ver bem certinho na Bíblia. É uma coisa eu sempre me apaixonou. Que Jesus nunca falou que eu sou Deus, nunca falou que eu sou poderoso, nunca falou que eu sou Jeová. Ele não falou nada sobre isso, nada disso. O Nizar, se quiser fechar o microfone, daí agradecemos. E ele falou outra coisa. Ele falou
os princípios dele. Por exemplo, no João 4, né? A mulher samaritana falou: Eu vejo que você é uma profeta. Ele não consertou ela. Você me viu como profeta, vai reagir como profeta. Outra pessoa, Pedro, falou: você é filho de Deus poderoso. Então, ele deixou, e eu acho que essa é a beleza do Cristo, né? Que ele não testemunhou sobre ele, ele deixou os outros testemunhar, e como você enxerga Cristo, ali é o seu tamanho, ali é a sua grandeza diante de Deus. Então, eu acho que quem falou sobre Jesus, que é Deus, você pode ver que o Paulo, João, os discípulos, ele mesmo não falou. Por isso, essa parte, quem aproveita os testemunhos de Jeová para falar sobre Cristo, que ele é foi criado, não sei o que, não sei o que. Então, eu vejo uma beleza e grandeza também, como que Deus deixa para nós descobrir e aprofundar com ele, a caminhar com ele e descobrir quem é Jesus. E eu vejo que essa é a coisa que é muito essencial na nossa vida, na nossa fé. Por isso, você pode ver que uma pessoa que cresce na fé, através como que ele enxerga Jesus. Por isso, isso é uma coisa muito profunda e não está declarada através de uma teologia que eu aprendi, através de uma experiência que eu vivi. E eu acho que a diferença é muito grande. E você pode ver que os católicos também falam que Jesus é Deus, tal, 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 mas também coloca no lado Maria, coloca outras coisas. Então, como você enxerga Cristo, eu acho que esse é o ponto essencial através de uma experiência pessoal. Por isso, Jesus é claro que não é louco, claro que né, mas ele é Deus poderoso através que ele fez, através como que nós cada vez né, experimentamos. Por isso, nos chamada a religião cristã, vida cristã, vida em cada um de nós. Por isso, cada um de nós tem uma visão, tem uma ponto de vista, né? Como Jesus, né? Por isso eu posso ver que cada um de nós tem um ponto de vista diferente que do outro. Esse não é por acaso, essa é a beleza, né? Essa é a grandeza de Jesus, né? E eu vejo dessa forma. E eu Ô, acho muito bonito. ô Raviv, eu acho que deve ser muito difícil falar para os judeus nesse sentido, né? Porque a trindade para o judeu deve ser complicada, né, cara? Não, não, Achar não que deve. Jesus é Jeová. É. Mas na verdade, o Jesus, Jeová, no Antigo Testamento, mais forte do que no Novo Testamento, sabe? A Trindade no Antigo Testamento mais forte do que no Novo Testamento. Só que é uma verdade que eles não querem mesmo ver. Não tem judeu que quer ver Cristo e não consegue enxergar. Não existe isso. Porque a Bíblia, Antigo Testamento, ó, Jesus, né? Quando começou a explica, né? Quando falou, como que Davi falou pelo Espírito Santo que ele, que ele é Deus, né? O Filho é Deus. Como? Né? Então, Jesus colocava algumas perguntas para os judeus. Eles não tinham nenhuma resposta. E ele não falou que sou eu. Ele falou assim. Ele jogou perguntas, né? E agora você tem que descobrir, né? Ele não deixou claro, né? Deixou perguntas e essas perguntas têm, claro, respostas. E essas respostas não tem como negar porque a palavra de Deus, né? Por exemplo, Trindade. E nos nomes de Deus, um dos nomes dele, Elohim. O que é Elohim? Elohim não é Jeová só. Ele é único sim, mas também ele tem outros nomes. Por isso eles ficam meio com dúvida, né? Eles não conseguem responder, né? Elohim é mais de dois deuses. Ele é o plural, né? Plural em português de Deus. Então, eles não têm como. Na verdade, eu evangelizava muitos judeus e falava para eles assim, por exemplo, Jesus tem que sair do Belém.
hoje não existe no Belém nenhum judeu. Sou muçulmano cristão. Então, vai ser o quê? Eles não têm resposta, né? É tremendo isso, né? É, uma Uhum. coisa que me veio à mente aqui, é lembrança ao mesmo tempo, é que João 17, né? O Senhor define o que é eternidade. Ele diz, eternidade é essa, né? Que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo quem Tu enviaste. E essa questão, né? Da independência, né? Do câncer aí, como foi dito hoje, né? Isso não precisa nem fazer esforço, nem aprender. Isso é natureza humana, natural da nossa vida na carne. Mas reconhecer a Deus depende de o quanto a gente o conhece. E essa é a eternidade a ser vivida, né? Hoje, né? Não tem início nem fim, é hoje, É. né? Então, conhecer a Deus, né? É, é o remédio. E nós só conhecemos a Deus através de Cristo. Então, ponto. Essa é a. Não temos que centralizar a gente como Jesus te ama, né? É. Temos que O, centralizar o Deus encarnado, Deus eterno, aquele que é sobre tudo. Seu microfone fechou, né? é, eu acho que quando fala da autonomia, que no texto aqui do Robert, me lembro também do C.S. Lewis quando fala que a gente é como um piloto, a gente de avião, e Deus, ou Jesus, é como um paraquedas. A gente deixa guardadinho ali. A gente só recorre a hora que o bicho pega. E a gente ouve todo dia isso. E Não, revela o interesse próprio. e a gente, não, mas a gente ouve todo dia uma ignorância de autonomia que é a mentira que Satanás cria. Eu ouvi ontem de paciente falando: ah, doutor, tudo bem, o importante é ter saúde, o resto a gente corre atrás. Isso é uma mentira, porque eu não Acho que você ouve consigo. isso todo dia, né? Cada paciente. Não, Então, mas é uma grande mentira, porque eu não consigo resolver o resto. A provisão que Deus que vem para mim não é meu trabalho. Deus usou do trabalho para trazer provisão, mas é dele que vem. É tudo Deus. A gente acha que a gente dá conta de coisas pequenas. Nós não damos conta de nada na nossa vida se não for por Cristo. A vida cristã é isso. É dependência total de Cristo. Não é assim, eu tenho saúde, o resto eu dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta de viver o casamento. Eu não dou conta de viver a relação com as pessoas. Eu não dou conta de nada se não for por Cristo. Mas a mentira que o diabo pega é que eu dou conta. A mentira que a igreja coach prega, que o evangelho, que não é evangelho, prega, esse coach patológico, é que a gente dá conta, a gente é vencedor. Vamos subir a montanha e vamos gritar e vamos vencer. A Não é rua, a assim. rua, a rua, não. É, a rua, ou qualquer outra coisa. E roupa laranja. Assim, cara, isso não é verdade. Eu não sou forte. Tem um livro excelente que vale a pena ler, do Paul Tournier, que é Os Fortes e os Fracos. Nós não somos fortes, não tem nenhum forte. Nós agimos, nós temos ações de forte para esconder as fraquezas. Então eu grito, eu subo a montanha, eu luto, mas eu sou fraco e eu preciso reconhecer a minha fraqueza para depender completamente do forte, do único forte, que é Cristo. Amém, amém, amém. O que eu vejo é cada vez mais claro que o João aponta tudo para Cristo. É vida eterna,
a verdade, a luz, o caminho. É, ou seja, quando a gente nega, é você negar a vida, você negar o caminho, você negar a vida eterna. Por isso que fala que quem não tem a vida tem a morte. Então, as meias verdades, né, são as coisas mais perigosas, né? Isso que o David está colocando. Ele tem uma aparência de piedade, mas na verdade, se nos desvia de Cristo, se perdeu tudo. Parece que a gente consegue arranjar soluções fora de Cristo, sabe? Seja, você tem que ser mais homem. É uma frase bonita, sabe? Né? Você tem que ter mais hombridade. Não, eu preciso de Cristo, ponto final. Tem que ser mais Cristo. É verdade. Sabe? É Cristo, não, mas é muito sutil essas coisas, sabe? A gente vive uma heresia, Por- a gente começa a pregar heresia sutilmente, é Porque é meia sutil. verdade, Stephen. Então é fácil enganar. A gente se engana. E essa palavra nega é o não, sabe? É o não, não, não. E se a gente negar Jesus, ele é vida, ele é vida eterna, ele é luz para iluminar nossos pecados, em que o Espírito Santo vai nos convencer desse pecado. Se a gente negar o Filho, a gente perdeu tudo. É muito sutil isso. Uma coisa que me veio aqui a lembrança do que a gente viu ontem também, né? É a definição do original do anticristo, o que é o anticristo. É uma coisa pesada, isso que me veio agora, porque anticristo não é só se opor, né? Segundo a definição, é ocupar o lugar de Cristo. Uhum, E quando a gente, na nossa vida, não se rende a Ele, é porque nós estamos no lugar dele. E essa é a mentira, essa é a meia-verdade, né? Então nós podemos estar, né? Podemos não, estaremos, né, alinhados com o anticristo quando nós não damos lugar a Cristo que é dele, que ele comprou com o sangue dele, que é a nossa própria vida, o governo da nossa vida, a direção da nossa vida, né? Paulo diz isso, olha, porque para mim o viver é Cristo, né? Tenham a mente de Cristo. Qual que é outro texto famoso? A vida que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Então, esse é o se render, é deixar ele ocupar o lugar que ele comprou, é deixar ele nos usar e não nós usarmos a ele, como outro dia a gente percebeu, né? E o Robert ele menciona, eu não lembro qual que é o capítulo, mas ele menciona as nossas orações, elas acabam revelando quem nós somos, né? Então, é uma preocupação que nós temos que ter diariamente, porque naturalmente a gente vai ser, né, um aliado de anticristo. Naturalmente, essa é a nossa natureza. Mas a fé em Cristo, a vida em Cristo, ou melhor, a vida dele em nós e nós nele, né? Esse é o testemunho e a oração dele. Ele em nós e nós nele, para que o mundo creia. Então, essa é a base do Evangelho, essa é a verdade. E, e, e assim, eu aprendi desde logo cedo, né, na caminhada cristã. O artigo ali é o, indicando único, o caminho, a verdade, a vida. Não existe outra. Ô, Steve, amém. põe na última Hum. página aí.
muito forte a gente pensar isso, que outras meias-verdades nos desviam da comunhão com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. A gente se relaciona, uma meia-verdade, a gente se relaciona com Cristo por interesse em algo pessoal. Parece que tem gente que só, e a gente já viveu isso aqui, cada um de nós, que quando a casa cai, você corre para Deus. Não tá errado. A gente tem que correr para quem pode resolver mesmo, né? Mas é só quando eu tenho problema. É só quando a crise bate. Por isso que quando C.S. Lewis também fala sobre isso, né? Deus sussurra quando tudo tá calmo, mas ele grita quando o sofrimento vem. Parece que a gente às vezes é tão surdo espiritualmente que a gente precisa passar sofrimento para poder ouvir Deus gritar. A minha oração é que Deus deixe os nossos ouvidos, o meu ouvido sensível para ouvir a voz dele, a voz suave, que eu não precise cair em sofrimento porque o sofrimento é um megafone de Deus para despertar a gente, que a gente tenha sensibilidade para ouvir Deus sussurrando no dia a dia, para reconhecer que Ele é o Senhor soberano, que nós não temos forças em nós mesmos, que é tudo vem dele, por meio dele e é para a glória dele. Amém, amém, amém. Eu gostaria de sugerir para o nosso out, né, para contrapor a meia-verdades, né, novamente o 2 Timóteo 4, 1 e 2 fala: Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora do tempo, aconselha, repreende, exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Aí tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofres aflições, faz a obra de evangelista e cumpre o teu ministério. Esse é o out que nós vamos fazer, né? Ele fala que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Toda a escritura e não meia escritura, toda. Então, vamos pregar toda a palavra. Ele é o Logos vivo, né? Ele é a palavra da vida eterna. E ele está falando, qual que é o nosso out hoje? Pregue a palavra. Pregue a palavra. Né? Não pregar, né? Pregar essas coisas sutis, né? Só para satisfazer os desejos do nosso coração. Mas pregue a palavra, é Cristo. Né? Que a nossa vida expresse a Cristo. A nossa fala expresse a Cristo. Glorifique a Cristo. Né? A gente podia fazer um exercício no dia de hoje. Quando a gente for falar alguma coisa, será que a gente está expressando Cristo, expressando a nós mesmos, né? Tentar fazer essa atividade consciente, né? Que Deus nos dê a graça para a gente poder fazer isso, né? Pregue a palavra. Alguém gostaria de fazer o out? Desafiado aí com isso? Pedir um missionário, um pastor. Adenil? Sim, mano. Que bom, louvado seja Deus, né, pela nossa vida. Louvado seja Ele, que é o centro de toda a nossa vida.
E é muito bom, né, ouvir, botar em prática, viver essa vida sabendo que Deus ele é soberano sobre todas as coisas. Pai de eterna e infinita bondade, Pai, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai, neste dia, ouvir essas palavras tão lindas e tão maravilhosas, Pai. E de saber, Pai, que Tu és o único, Pai. Tu és soberano. É bem verdade que muitas das vezes a gente faz o que não é para fazer, porque muitas das vezes a gente entende de uma forma diferente. Mas hoje, Pai, é bem certo que o irmão David disse que muitas das vezes as pessoas dizem, celebra o nascimento de um menino. Não, Deus ele é soberano. Tá? Então ele é o Senhor de tudo. E nós cremos nisso, Pai. Que esse dia, meu Deus, seja dia em que todos nós podemos reconhecer a tua soberania, Pai. A tua grandeza, o teu poder, o teu amor manifestado todos os dias da nossa vida. Agradeço a Deus por esse dia de poder estar aqui, Pai, de pé, de poder ouvir, Pai, essa mensagem, essa lição, que a gente possa botar em prática, meu Deus. Saber que tem muita coisa que muitas das vezes a gente pensa e que não está certo, que na verdade é um erro. Colocar algo mesquinho na nossa vida, Pai, diante de nós. Enquanto Tu é grandioso e poderoso, Pai, sobre todas as coisas. Que esse dia, meu Deus, a gente possa entender. Que eu possa entender, botar em prática. Viver no meu falar, no meu modo de agir, no meu pensar, sabe? E saber que nesse tempo nós não temos para aqui para celebrar, sabe? É como se fosse um Papai Noel que só de ano em ano, sabe? Mas que a tua presença, meu Deus, é constante na nossa vida, Pai. Todos os momentos, todos os dias da nossa vida, sabe? E todos os dias, Pai, o Senhor está presente diante de nós, cuidando de nós, mostrando que Tu és o Senhor, Tu és a fonte, Tu és o único, Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Pai. Então, meu Deus, eu quero que nesse dia, Pai, a gente possa caminhar firme em nosso falar nesse dia, que seja o nosso falar de ter essa confiança tão grande e de poder mostrar que o Senhor é o único, que não há outro Deus além de Ti, Pai. Já te agradeço por esse dia, por mais um dia de nossa vida, de poder nós aplicarmos essa lição, Pai, em nossa vida nesse dia, de poder falar com autoridade, de que o Senhor é santo e soberano sobre todas as coisas. Pai, muito obrigado, já te agradeço mais uma vez, e me coloco, Pai, hoje, e poder entender, Senhor Deus, e compreender todas as coisas, que nós devemos sempre procurar nos aprofundar na Tua palavra, ter essa palavra que é essa palavra que nos dá vida eterna, Pai. É essa que nos libertou, é essa que fez com que a gente pudesse ouvir e botar em prática todo dia da nossa vida. Pai, muito obrigado pela vida de cada irmão,
pela nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, e por tudo que iremos de fazer ainda nesse dia, Pai, que seja feito conforme o Senhor determinar a cada um de nós pelo poder do nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém, amém. Bom dia a todos. Bom dia, até amanhã, irmão. Yeah. Bom semana. Bom dia. Que na paz de Deus, irmão, que Deus dê. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Ótimo dia a todos.